Olá, amigo internauta. Estamos aqui no escritório do candidato do PTB ao Paço Municipal de Mauá, irmão Ozelito. Iremos falar sobre as principais propostas do candidato e polêmicas envolvendo a cidade. Boa tarde, candidato. Gostaria que o senhor começasse falando um pouco mais sobre os principais projetos do senhor, caso seja eleito aqui no município. Boa tarde a todos os internautas, boa tarde a você, Marcelo. É um prazer imenso receber vocês aqui no nosso escritório. E hoje, como candidato a prefeito, lutando para ser eleito no dia 7 de outubro. A principal bandeira do candidato Ozelito, irmão Ozelito, é a questão da saúde. A saúde de Mauá tem sido debatida pelos 4 cantos da cidade. E a gente está acompanhando no dia a dia, até como vereador da cidade, a gente já vem acompanhando essa questão há algum tempo. E hoje a principal deficiência é falta de médicos. Hoje eles construíram aí 3 UPAs na cidade, fecharam o pronto-socorro do Hospital Nardini. Isso tem causado um transtorno muito grande à população. Então, uma das minhas prioridades na questão da saúde é um incentivo, porque hoje o que se reclama é que os médicos não querem vir para Mauá. Então, querem algum tipo de incentivo para que Mauá consiga contratar médicos e dar um acompanhamento mais de perto à questão hoje de exames e especialidades em geral, que hoje Mauá fica aí, supor, 1 ano esperando para se fazer um exame. Então eu quero, através de políticas voltadas para a área da saúde, uma das minhas propostas é trazer o poupa-tempo da saúde, hoje utilizar o espaço hoje do estado, que é a AME, em Mauá, para que seja implantado alguns equipamentos que venham facilitar os exames a serem feitos aqui mesmo na cidade de Mauá. Tá certo. Falando em saúde, a questão do Hospital Nardini é muito comentada entre os eleitores, entre os moradores de Mauá. Muitos reclamam da atual situação, né, deste local, desse hospital. Como o senhor vê, né, este cenário no Hospital Nardini, como melhorar, enfim, quais as propostas específicas para o Hospital Nardini? Hoje o Hospital Nardini ele é comentado nos 4 cantos da cidade. Se você avaliar, nenhum pai gostaria que o seu filho fosse internado no Hospital Nardini. Nenhum filho gostaria que o seu pai chegasse até o Hospital Nardini. Isso já se tornou assim como um mito na cidade. Então, gostaria de primeiramente mudar o nome desse hospital, até para que as pessoas venham esquecer esse nome Nardini. Tentar uma parceria com o governo do estado para realmente dar uma levantada hoje nessa questão hoje que falta médico, que falta exames, que falta mais um acompanhamento de perto. Então, o Hospital Nardini, ele tem hoje uma estrutura, mas eu gostaria que o Hospital Nardini funcionasse hoje como hoje o Hospital Mário Covas. O Hospital Mário Covas hoje na cidade de Mauá, ele é como uma referência. Então, ele é usado por toda a região do Grande ABC, mas todas as pessoas que você encontra na cidade, não consegue eu ser internado no Hospital Mário Covas, então por que não trazer uma referência para o Hospital Nardini, um modelo que hoje é já implantado pela questão de gestão hoje no Hospital Mário Covas. Então é uma das propostas que nós queremos trazer, a revitalização do Hospital Nardini, trazendo mais saúde e qualidade para as pessoas que hoje precisam da saúde pública de Mauá. Com relação a transporte, também é tema recorrente no discurso dos concorrentes ao senhor, a integração entre ônibus e trem. Quase todos, se não todos, falam sobre esse projeto. O senhor também acredita que essa é a saída para melhorar o transporte público da cidade, que é tão utilizado, né? Quase todos os moradores de Mauá dependem do transporte para ir trabalhar, para voltar. Como o senhor vê essa integração? Esse é o principal projeto? O que mais o senhor tem para agregar ao transporte público da cidade? Quando você fala na questão do transporte público, você pode levantar aí um debate que foi 2000. Os candidatos que concorreram à eleição em 2000 já se falava numa integração, ônibus, trem, e nós estamos aí em 2012 e isso não aconteceu. Então eu avalio que o principal problema hoje da cidade na questão do transporte é que as pessoas preferem muito mais utilizar do seu veículo do que até mesmo utilizar o transporte público, ou seja, o ônibus. Então, o ônibus hoje ele demora muito para chegar, por exemplo, colocar aqui um bairro mediano, aí, o Jardim Itapeva. Pessoa que antigamente se usava aí 15 minutos do Jardim Itapeva até o centro da cidade, hoje está gastando meia hora. Então, o que precisa de imediato?
abrir a marginal, ligando o bairro ao centro, porque a Avenida Barão de Mauá, que é a principal avenida da cidade, ela está superlotada. Hoje ela não comporta mais a quantidade de veículos que hoje estão circulando na nossa cidade. Então, primeiramente, você tem que abrir essa marginal para que desafogue. De repente, você colocar uma via somente para os ônibus, porque se o transporte público está funcionando bem, muitas pessoas vão deixar os seus carros na garagem e vão utilizar do transporte público. Logicamente que a questão da integração ajudar muito. Isso é muito importante, porque algumas cidades já utilizam desse sistema e tem funcionado muito bem. Mas a prioridade hoje seria abrir as marginal, implantar um sistema eletrônico para que os ônibus não atrasassem. Hoje tem um problema muito grande na questão de atrasos de ônibus, né? Então hoje o ônibus está programado de repente para sair às 17 horas. Muitas vezes ele atrasa 15 minutos e eles matam uma viagem nesse intermédio. Então seria o quê? Vamos colocar um painel eletrônico que vai funcionar horário marcado. Mas se você não tiver as saídas principais da avenida funcionando, esse ônibus sai e ele vai chegar atrasado. Então você consegue colocar mais ônibus ao mesmo tempo, mas com horário programado para que saia e chegue no horário certo. Com relação às moradias em áreas de risco da cidade, outro assunto muito comentado também já nesse início de campanha eleitoral. Quais são os projetos do senhor para contornar esse problema? Como o senhor vê o atual cenário das moradias em áreas de risco? Os projetos do senhor para melhorar? Prefeituras, por exemplo, do Capital até São Bernardo do Campo, apresentaram projetos e que foram aprovados. E aí, nesse quesito, Mauá deixou a desejar. Se você acompanhar aí o início de 2011, onde aconteceram grandes tragédias na cidade de Mauá, por muitas famílias a habitarem em área de risco. Então, está no meu plano de governo a regularização fundiária, a construção de aí, umas 3.000 casas populares, uma parceria do governo do estado, através da CDHU, para que venha tirar essas famílias que estão morando em área de risco. E, com certeza, muitas famílias, quando é um tempo de chuva, ele fica preocupado. Será que eu vou amanhecer vivo no dia seguinte? Então, é uma preocupação do irmão Joselito, candidato a prefeito, e se eleito, quero buscar parceria para tirar essas pessoas que hoje estão em área de risco, e também na questão da regularização fundiária. Se você levantar hoje a questão da cidade de Mauá, 70% da cidade está irregular, e muitas dessas áreas há uma facilidade muito grande de estar regularizando, porque muitos dos lotes que foram colocados na cidade de Mauá, na época faltava a estrutura mínima lá, seria água, esgoto, energia. E hoje já tem isso, mas na época foi embargado e continua embargado até hoje. Então, através de um programa também do governo do estado, que é o Cidade Legal, você pode estar fazendo a regularização fundiária. Tá certo. A candidata Vanessa Damo contará, segundo palavras do próprio vice-presidente Michel Temer, com a presença dessa liderança em atividades realizadas na cidade. Donizete Braga, do PT, e Edmar da Reciclagem, do PSDB, também garantem que tanto o ex-presidente Lula quanto o governador Geraldo Alckmin, respectivamente, estarão presentes nas caminhadas em atos realizados aqui em Mauá. O senhor conta com alguma liderança do PTB na campanha? O senhor crê que essa interferência, a figura desses políticos conhecidos, terá alguma interferência, algum impacto no processo eleitoral? Como o senhor vê essa possibilidade? Bom, que eu falo para você, quem é do partido A ou do partido B, ele já tem a sua opção. Então, primeiro que isso, eu imagino que não mudará nada, porque quem elege é os eleitores de Mauá. Então, esse apoio eu tenho principal, que é o eleitorado de Mauá e lideranças da própria cidade que estão cansados da política dos últimos 30 anos e que anseiam por uma mudança na nossa cidade. E qual será o orçamento do irmão Joselito nesse processo eleitoral, na corrida eleitoral? Olha, a gente até estimulou um valor, até pela questão que você tem que apresentar ao TSE, mas eu acredito que a nossa campanha é a campanha mais simples, porque é uma campanha voltada para o povo. É o povo que hoje está fazendo a minha campanha. São as lideranças que estão querendo alternativa nova na cidade. E a minha campanha, de repente, aí ela não deve chegar
atingir aí a 700 no máximo, do máximo que vem a acontecer desse orçamento. A gente tem uma gordura grande para queimar, porque hoje o valor que a gente orçou foi de 2 milhões, mas dificilmente a gente atinge 1 milhão no orçamento da nossa campanha. Para finalizar, candidato, todos os concorrentes, hoje é quase uma obrigação falar sobre a dívida da cidade, que já ultrapassa 1 bilhão, gira em torno de 1 bilhão e 400 milhões. Gostaria de saber do senhor qual a melhor maneira de reverter esse quadro, amenizar essa dívida, renegociar, como o senhor vê a questão da dívida de Mauá? Olha, não deixa de ser uma preocupação para alguém que está querendo assumir o passo da cidade e olha e vê uma dívida que é no mínimo aí 2 anos de orçamento, né? Então a minha preocupação nesse caso também é de aumentar o orçamento da cidade através de novas empresas, incentivo fiscal. Com certeza que eu vou lutar para trazer empresas novas para a cidade e vou com certeza fazer uma briga hoje na questão da Petroquímica União, hoje que ela beneficia o petróleo em Mauá e faz a venda em São Caetano. E São Caetano leva lá 85% dos impostos que de repente poderia ficar 50 e 50 em São Caetano e 50 em Mauá. Então vou lutar para, no mínimo, dividir aí esses impostos que têm ido para São Caetano e na questão também de aumentar o orçamento da cidade e também inscrever essa dívida e fazer uma renegociação, porque eu acredito que Mauá já pagou 2, 3 vezes aí essa dívida e essa dívida hoje é mais fictícia. Bem, obrigado por nos receber, obrigado pela entrevista, sucesso na campanha eleitoral. Você, amigo internauta, que quiser assistir mais vídeos, basta acessar reporterdiario.com.br. Muito obrigado e até a próxima.